Helena sempre acreditou que algumas verdades só se revelam quando o silêncio fica alto demais. Durante muito tempo, ela confundiu tranquilidade com estabilidade, rotina com segurança, ausência de conflitos com amor. Acreditava que relacionamentos amadurecem quando deixam de ser barulhentos, quando se tornam previsíveis, quando as perguntas diminuem. Naquela semana, porém, algo começou a desorganizar esse conforto frágil. Não foi uma mensagem encontrada por acaso. Não foi um perfume estranho no travesseiro. Não foi uma ligação suspeita no meio da madrugada. Foi apenas um detalhe, um tom de voz, uma pausa longa demais no meio de uma frase, uma sensação insistente de que ela já não ocupava exatamente o mesmo lugar na vida do homem com quem planejava se casar. Helena tentava afastar esse pensamento. Dizia a si mesma que estava cansada, que o trabalho estava pesado, que o casamento se aproximava e o nervosismo era normal. Afinal, todos diziam que a fase anterior à cerimônia era marcada por tensão, dúvidas e ajustes. Mesmo assim, havia noites em que ela ficava acordada olhando para o teto, ouvindo a respiração de Rafael ao seu lado, tentando se convencer de que ainda existia ali alguma forma de cumplicidade. O problema não era o que ele fazia, era o que ele deixara de fazer. As conversas ficaram mais curtas, os abraços mais rápidos, as promessas sempre adiadas para depois. Sem perceber, Helena estava aprendendo a falar menos para evitar discussões, a perguntar menos para não parecer desconfiada, a desejar menos para não se frustrar. Estava se encolhendo dentro da própria história. Naquela noite específica, ela voltou para casa mais cedo do que o habitual. O corredor do apartamento parecia mais escuro e o silêncio mais pesado. Antes mesmo de chegar à porta do quarto, Helena teve a estranha certeza de que sua vida estava prestes a se dividir em dois tempos muito claros: o antes e o depois. O que ela ainda não sabia é que algumas decisões não nascem da coragem, nascem da dor acumulada, nascem do limite ultrapassado e, às vezes, de um objeto pequeno, esquecido no fundo de uma gaveta, capaz de transformar humilhação em resposta. Um detalhe aparentemente inofensivo, um simples tempero, um ardor que ninguém imagina, até ser tarde demais. Naquela noite, Helena ainda não pensava em vingança, mas, sem saber, estava prestes a descobrir que o amor ferido também aprende a criar suas próprias armas silenciosas. E que certas escolhas, quando feitas no escuro, deixam marcas que não desaparecem com pedidos de perdão. Naquela noite, Helena ainda não sabia exatamente o que iria encontrar. Só sabia que, depois dela, jamais voltaria a ser a mesma. Sua resposta pode aparecer na próxima história. Helena Duarte sempre acreditou que a confiança era construída nos pequenos gestos. No café passado sem reclamar, na mensagem de bom dia, no toque distraído na cintura quando atravessavam a rua. Estava noiva de Rafael Azevedo havia quase 2 anos e, apesar das dificuldades, sonhava com um casamento simples, mas honesto. Trabalhava como auxiliar administrativa, saía cedo, voltava cansada, mas ainda encontrava tempo para planejar a vida que imaginava ter. Nos últimos meses, porém, pequenas mudanças haviam começado a incomodá-la. Rafael chegava mais tarde, passava tempo demais no celular, e quando ela perguntava algo simples, respondia com frases curtas, quase impacientes. Helena tentava justificar tudo. Dizia a si mesma que era apenas estresse, rotina, cansaço acumulado. Afinal, eles também estavam economizando para o casamento, lidando com contas, reformas adiadas e cobranças familiares. Ela fazia questão de acreditar. Naquela noite de quinta-feira, Helena voltou mais cedo do trabalho. O ônibus quebrou no caminho, mas ela conseguiu carona com uma colega.
Chegou ao apartamento em silêncio, tirando os sapatos para não acordar Rafael, que costumava passar horas jogando no computador. A luz do corredor estava apagada e apenas o brilho azul que vinha do quarto iluminava parte da parede. Ao se aproximar da porta, ouviu a voz dele, baixa, contida, diferente do tom que usava com ela. Amanhã, no mesmo lugar. Pode ser depois das 8? Sim, sinto sua falta. Helena parou no corredor. O coração pareceu bater fora do peito. Ela ficou imóvel, segurando a bolsa, sentindo o suor frio nas mãos. O som da própria respiração parecia alto demais naquele silêncio estreito do apartamento. Claro, também penso em você. Ele continuou. O nome da mulher veio logo depois. Bianca. O mundo de Helena se partiu em silêncio. Ela se apoiou na parede para não cair. Por alguns segundos, acreditou que pudesse ter ouvido errado. Pensou em empurrar a porta, em confrontá-lo naquele instante, em exigir explicações. Mas o corpo não respondeu. O choque a deixou paralisada. Ela recuou devagar e entrou no banheiro, fechando a porta com extremo cuidado. Sentou-se na tampa do vaso e chorou como nunca havia chorado. Não era só a traição. Era a sensação de ter sido substituída enquanto ainda ocupava o mesmo espaço, o mesmo sofá, a mesma cama. Vieram à mente cenas simples, a escolha das alianças, o dia em que discutiram sobre a cor das cortinas, a lista de convidados rabiscada num caderno velho. Tudo parecia, de repente, uma peça de teatro montada sobre um chão falso. Ela não dormiu naquela noite. Ouviu Rafael levantar para beber água, passar pelo corredor, abrir a geladeira, fechar a porta com cuidado. Ele passou em frente ao banheiro e não percebeu que Helena estava ali, com os olhos inchados e o rosto molhado. Voltou para o quarto como se nada tivesse acontecido. Helena permaneceu sentada no escuro, tentando entender em que momento a própria história tinha escapado de suas mãos. Na manhã seguinte, Rafael saiu apressado para o trabalho. Beijou o rosto dela de forma automática, sem notar a rigidez do corpo de Helena. "Te vejo mais tarde", disse. Ela respondeu apenas com um aceno. Quando ficou sozinha no apartamento, a dor mudou de forma. Já não era apenas choque. Era um nó pesado no peito, uma mistura de raiva, humilhação e incredulidade. Foi então que a ideia surgiu, primeiro como um pensamento confuso, quase absurdo, depois como uma faísca que cresceu dentro dela. Helena abriu a despensa. Entre pacotes de arroz, açúcar empedrado e temperos esquecidos, encontrou um pequeno frasco de pimenta extremamente forte que havia ganhado de uma colega que voltara do interior. Segurou o frasco por alguns segundos. O vidro era pequeno, mas parecia pesado demais para algo tão simples. Ela não se sentia vingativa. Sentia-se quebrada. E naquele instante, precisava fazer alguma coisa para não se afogar na própria impotência. Não era violência. Era um gesto silencioso. Um limite. Um recado que não precisava de palavras. Helena caminhou até o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e ficou alguns segundos encarando o local onde Rafael guardava as camisinhas. Respiração curta, mãos trêmulas. Por um instante pensou em desistir. Pensou em simplesmente ir embora, arrumar uma mala, ligar para a mãe, desaparecer. Mas a lembrança da voz dele no corredor voltou inteira à sua cabeça. Bianca. Foi nesse momento que Helena entendeu que algo dentro dela também havia mudado. E não havia mais como fingir. Bianca Torres era gerente de uma loja de cosméticos no shopping. Tinha 29 anos, sorriso fácil e uma autoconfiança que sempre impressionara Rafael. Para quem a via de fora, sua vida parecia organizada, bonita, quase perfeita. Morava sozinha em um pequeno apartamento alugado, pagava as próprias contas e costumava repetir para as amigas que não precisava de ninguém para se sentir completa. Mas a verdade era mais silenciosa.
Bianca se cansara de relacionamentos vazios, de encontros rápidos e promessas que morriam na segunda semana. Quando conheceu Rafael, meses antes, durante um treinamento corporativo, foi atraída justamente pela forma calma com que ele falava, pelo jeito aparentemente que o casamento era apenas uma formalidade que ainda não havia sido futuro. Desfeita por comodidade. Ele disse que era noivo. Bianca ouviu tudo Disse com também cautela, que o relacionamento mas, estava aos no fim. poucos, permitiu-se Disse que acreditar dormiam em quartos separados. Ou Talvez apenas quisesse acreditar. As mensagens começaram curtas e profissionais. Depois vieram os áudios, as confissões, as queixas sobre a vida, sobre a pressão do trabalho, sobre a sensação de estar preso a uma história que já não fazia sentido. Rafael sabia exatamente como construir a própria versão. "Eu só não quero machucar ninguém", dizia. Bianca se via estranhamente no papel de alguém que oferecia compreensão, colo, paciência. Com o tempo, passou a se sentir especial, diferente, escolhida. Naquela semana, o convite para o encontro veio direto, sem rodeios. "Não dá mais para ficar só conversando", ele escreveu. "Eu preciso te ver." Bianca leu a mensagem várias vezes antes de responder. "Quando?" "Amanhã, depois das 8. O local também foi escolhido por ele. Um motel discreto na saída da cidade, longe do bairro onde Rafael morava, longe de qualquer rosto conhecido. Bianca sentiu um leve incômodo ao perceber o cuidado exagerado com o anonimato. Ainda assim, ignorou a sensação. Era mais fácil acreditar que aquilo fazia parte do processo de encerramento de um relacionamento antigo. Na tarde do encontro, Bianca passou mais tempo do que de costume se arrumando. Escolheu uma roupa simples, mas elegante. Prendeu o cabelo de forma despretensiosa. Passou um perfume leve. No espelho, tentou reconhecer a própria imagem. "Você não está fazendo nada errado", murmurou para si mesma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena abriu a gaveta do criado mudo. Encontrou a pequena caixa. O gesto foi lento. Cada movimento parecia exigir mais força do que deveria. Ela abriu uma das embalagens e, com extremo cuidado, espalhou uma quantidade mínima da pimenta no lado externo da camisinha, usando a ponta de um cotonete. As mãos tremiam. O coração batia acelerado. Por um segundo pensou em desistir. Pensou no noivado, na aliança, nas fotos guardadas no fundo da gaveta. Pensou na própria mãe, que sempre dizia que vingança não cura nada. Mas então a lembrança da voz dele voltou inteira à sua mente. Bianca. Helena respirou fundo. Fechou a embalagem com o máximo de cuidado possível e colocou tudo exatamente no mesmo lugar. Ficou alguns segundos sentada na cama, encarando o chão. Não sentia alívio. Sentia apenas um vazio estranho, como se estivesse atravessando uma fronteira sem saber exatamente o que encontraria do outro lado. Rafael saiu de casa naquela noite usando a camisa que Helena havia passado na véspera. "Vou encontrar uns amigos", disse, ajeitando o relógio no pulso. Helena observou aquele pequeno gesto automático. O mesmo homem, a mesma mentira. "Boa noite", respondeu apenas. A porta se fechou. O som ecoou pelo apartamento. Helena sentou no sofá, abraçou as próprias pernas e ficou olhando para a parede vazia. Não havia alegria em seu gesto. Não havia sensação de vitória. Havia dor. Havia medo. Havia uma tentativa desesperada de recuperar um pouco da dignidade perdida. Do outro lado da cidade, Bianca dirigia em silêncio, com o celular sobre o banco do passageiro. A cada semáforo fechado, a ansiedade aumentava. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela pedia cautela. Ainda assim, seguiu em frente, porque naquele momento, Bianca também acreditava que estava indo ao encontro de uma nova história. O encontro começou como qualquer outro.
Rafael chegou alguns minutos antes, estacionou o carro de forma apressada e ficou observando o portão automático se abrir lentamente, como se aquele movimento marcasse uma travessia sem volta. Conferiu o celular 2 vezes, respirou fundo e tentou afastar a sensação incômoda que insistia em acompanhá-lo desde que saíra de casa. Quando Bianca entrou no pátio, ele reconheceu o carro imediatamente. Ela desceu com um sorriso contido, um pouco nervoso, e caminhou até ele. "Oi", disse, quase num sussurro. "Oi, que bom que você veio." Trocaram um abraço rápido, inseguro, e seguiram até o quarto indicado pelo funcionário, que evitava qualquer contato visual mais prolongado, como se aquela rotina já fizesse parte de seu dia. Dentro do quarto, conversaram banalidades, riram de pequenas coisas, falaram do trabalho, do trânsito, do cansaço da semana. Bianca observava Rafael com atenção, tentando encontrar nele a segurança que ele demonstrava nas mensagens. Por alguns minutos, tudo pareceu exatamente como ela havia imaginado. Rafael se sentia leve, estranhamente leve. A culpa parecia distante. A vida com Helena parecia uma realidade paralela, até que o corpo o trouxe de volta. O primeiro sinal foi quase imperceptível, uma ardência discreta, confusa, que ele tentou ignorar. Em poucos segundos, a sensação se transformou em um incômodo crescente, pulsante e impossível de disfarçar. Ele se afastou de Bianca abruptamente. "Espera." A dor veio logo depois, intensa, violenta. Rafael levou a mão ao próprio corpo e soltou um gemido alto involuntário. "Meu Deus, está queimando." Bianca, assustada, tentou se aproximar. "Rafael, o que foi?" Mas no instante seguinte ela também sentiu uma ardência súbita que subiu como fogo. "Ai, não, não." Murmurou recuando, levando a mão ao próprio corpo. "Está ardendo muito. O que você fez?" O pânico se espalhou pelo quarto. Rafael cambaleou até o banheiro, abriu o chuveiro com força, girando a torneira quase até quebrar. A água fria escorria, mas não trazia alívio. "Isso não é normal. Isso não é normal." Repetia, com a voz embargada. Bianca chorava, encostada na parede, tentando respirar sem entrar em desespero. "Chama alguém. Por favor. Chama alguém." Rafael, tremendo, conseguiu abrir a porta do quarto. O corredor silencioso foi tomado pelo som da sua voz desesperada. "Socorro! Alguém me ajuda!" Uma funcionária surgiu logo depois, seguida por outro funcionário. "Senhor, o que está acontecendo?" Ele mal conseguia explicar. "Está queimando. Muito. Eu não sei o que aconteceu." A porta de outros quartos começou a se abrir. Primeiro uma, depois outra. Depois, mais 2. Rostos curiosos surgiam pelos vãos das portas, pessoas fingindo procurar algo no corredor apenas para observar. Bianca saiu logo depois, enrolada no lençol, com o rosto vermelho e os olhos cheios de lágrimas. "Por favor, chama uma ambulância", pediu quase sem voz. Alguém mais ao fundo murmurou: "Gente, o que houve?" Outro respondeu em tom de deboche: "Deve ser alguma coisa errada aí." Rafael foi levado até a recepção apoiado por 2 funcionários, enrolado em uma toalha, com o corpo encolhido e o rosto completamente desfigurado pela dor e pelo constrangimento. No saguão, algumas pessoas já seguravam o celular de forma nada discreta. Bianca percebeu, e aquela percepção a atravessou como uma lâmina. Não era apenas dor física, era vergonha, era exposição. Era a consciência brutal de que aquele encontro secreto estava se transformando em espetáculo. "Não filma, por favor." Ela pediu a uma mulher que mantinha o celular erguido. A mulher apenas desviou o olhar. Quando a ambulância chegou, o barulho da sirene ecoou pelo estacionamento e atraiu ainda mais curiosos.
Rafael foi colocado na maca. A toalha mal cobria o corpo. Ele fechou os olhos no momento em que ouviu alguém comentar, alto o suficiente para que todos escutassem: "Isso que dá trair a noiva." A frase não doeu menos que a ardência. Bianca foi levada logo depois, sentada na parte de trás da ambulância, chorando em silêncio, abraçada aos próprios braços. Naquele trajeto curto até o hospital, os dois não trocaram uma única palavra. O que os unia naquele momento não era mais desejo. Era apenas a mesma humilhação pública. Era a mesma sensação devastadora de que nenhuma explicação seria capaz de apagar aquela noite. No hospital municipal, o atendimento foi imediato. Rafael foi levado às pressas para um dos leitos da emergência, ainda tremendo, incapaz de manter os olhos abertos por muito tempo. A dor diminuía aos poucos, mas deixava para trás uma sensação de formigamento incômodo e uma exaustão profunda. O médico de plantão, Dr. Marcelo Rios, manteve o tom técnico, quase neutro, enquanto fazia as perguntas. "Você teve contato com alguma substância irritante? Produto químico? Pomada? Spray?" Rafael balançou a cabeça. "Não, eu não sei." Respondeu envergonhado demais para explicar qualquer detalhe. O médico examinou com cuidado, conversou rapidamente com a enfermeira e prescreveu medicação tópica e analgésicos. O quadro é compatível com contato direto com substância altamente irritante. Vai precisar ficar em observação por algumas horas. Nada de esforço físico, relações ou atrito nos próximos dias. Rafael apenas assentiu. A palavra dias soou como uma sentença. Na sala ao lado, Bianca também recebia atendimento. Chorava em silêncio, deitada na maca, sentindo não apenas a ardência residual, mas um aperto no peito difícil de explicar. Quando a enfermeira perguntou se ela gostaria que alguém fosse avisado, Bianca respondeu rapidamente: não queria explicar aquela situação para ninguém. Não queria contar para a mãe. Não queria ligar para amiga alguma. Não queria repetir em voz alta a própria ingenuidade. Horas depois, Rafael foi liberado. Saiu do hospital com uma sacola de medicamentos, orientações escritas e um peso insuportável nos ombros. O corpo doía, mas o que mais o incomodava era a lembrança dos olhares no corredor do motel, dos celulares erguidos, dos cochichos. No estacionamento, sentou-se no banco do carro e apoiou a testa no volante. Chorou. Não de arrependimento apenas. Chorou de vergonha. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma mensagem de uma colega de trabalho. "Você conhece esse rapaz? Estão compartilhando um vídeo no grupo do bairro." O coração de Helena afundou antes mesmo de abrir. O vídeo mostrava Rafael sendo levado de maca pelo saguão do motel, coberto por uma toalha, o rosto contorcido, enquanto alguém comentava ao fundo, rindo, e outra voz dizia claramente: "Isso que dá mexer com mulher comprometida." Helena sentiu o estômago revirar. As mãos começaram a tremer. Ela fechou o vídeo no meio. Não conseguiu assistir até o fim. Não sorriu. Não sentiu satisfação. Sentiu um cansaço profundo. Como se toda a história que havia construído com Rafael estivesse sendo desfeita publicamente diante de desconhecidos. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou o apartamento silencioso. Horas depois, Rafael apareceu apoiando-se na parede, visivelmente abatido. "Helena, eu preciso conversar." Ela largou a bolsa sobre a mesa e permaneceu em pé, sem se aproximar. "Eu ouvi tudo ontem", disse sem elevar a voz. Ele congelou. "Você ouviu?" "Ouvi." Ela respirou fundo. "Eu estava no corredor." Rafael passou a mão no rosto como se tentasse apagar o próprio erro. "Eu não planejei te machucar. Eu juro. Eu estava confuso. Eu me sentia pressionado." Helena deixou escapar um riso curto e amargo. "Confuso? É não saber se quer pizza ou lasanha no jantar."
Não é ligar para outra mulher e dizer que sente falta dela. O silêncio caiu pesado entre os dois. Eu te amo, Helena. Você me traiu. A frase saiu simples, sem grito, sem drama. Rafael engoliu em seco. Eu vi o vídeo, ela completou. Ele empalideceu. Está em tudo quanto é grupo, no trabalho, no bairro, murmurou quase implorando. Eu não sei como vou encarar as pessoas. Helena sentiu uma pontada no peito, não por ele, por ela mesma, por ter dividido a própria vida com alguém capaz de destruí-la tão facilmente. Você vai me perdoar? Ele perguntou com a voz quebrada. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Observou aquele homem que já conhecera inteiro, que já havia amado, que já imaginara ao seu lado no altar. Não, respondeu. A palavra foi baixa, mas definitiva. Rafael deixou o apartamento pouco depois, levando apenas uma mochila. Quando a porta se fechou, Helena escorregou até o sofá e chorou. Chorou não pela traição, mas pela vida que não existiria mais. Helena levou dias para conseguir sair de casa sem sentir o peito apertado. Nos primeiros momentos, tudo parecia excessivo demais. O barulho da rua, o movimento das pessoas, até mesmo o som dos próprios passos no corredor do prédio. O mundo seguia em frente com uma naturalidade quase ofensiva, enquanto por dentro ela tentava reorganizar os pedaços de uma vida que havia desmoronado sem aviso. Terminou o noivado oficialmente numa conversa curta, sem novas discussões. Entregou a aliança sobre a mesa, como quem devolve algo que nunca chegou a lhe pertencer de verdade. Apagou fotos, arquivou conversas, bloqueou contatos que insistiam em saber detalhes do escândalo. Não queria mais ser a mulher da história. Queria voltar a ser apenas Helena. Nos primeiros dias, acordava no meio da madrugada com a sensação de que havia esquecido algo importante. O corpo ainda estava condicionado à rotina de dividir a vida com outra pessoa. A ausência de Rafael ocupava espaços estranhos. O lado vazio da cama, a xícara que sobrava na pia, o silêncio que se espalhava pela sala no fim da noite. Houve momentos em que pensou em ligar para ele, não por saudade, mas por hábito, por medo, por não saber exatamente como se reconstruir sozinha. Ela resistiu. Bianca também desapareceu da vida de Rafael. Bloqueou mensagens, ignorou ligações e se afastou completamente daquele círculo. O episódio deixou marcas que ela preferiu não compartilhar com ninguém. Passou a chegar mais cedo ao trabalho, evitava comentários, desviava de qualquer conversa que pudesse tocar no assunto. Para ela, aquela história precisava morrer rapidamente. Rafael, por outro lado, enfrentava a própria queda. O vídeo continuava circulando. No trabalho, os olhares atravessavam os corredores antes mesmo de qualquer palavra. Colegas cochichavam. Alguns fingiam não perceber sua presença. Outros tentavam demonstrar uma falsa naturalidade. A vergonha passou a acompanhá-lo como uma sombra. Ele começou a evitar lugares conhecidos, restaurantes, bares, academia, qualquer espaço onde pudesse encontrar alguém que tivesse visto a cena. Enquanto isso, Helena decidiu que precisava agir antes que a tristeza virasse acomodação. Inscreveu-se em um curso técnico de gestão financeira oferecido à noite, perto de casa. No primeiro dia, quase desistiu ao chegar na porta da sala. Sentia-se deslocada, mais velha que alguns alunos, cansada demais para começar algo novo. Mesmo assim, entrou, sentou-se na última fileira e ficou. Aos poucos, voltou a caminhar todas as manhãs antes do trabalho. Não era exercício. Era um acordo silencioso consigo mesma. 30 minutos para respirar, observar a cidade acordando, sentir que ainda existia fora da dor. Retomou amizades que havia deixado de lado durante o noivado. Marcou cafés rápidos, almoços improvisados, conversas longas que terminavam em risadas tímidas.
Pela primeira vez em muito tempo, não precisava negociar horários, explicar mensagens ou justificar ausências. Foi em uma dessas manhãs, numa pequena cafeteria perto da estação, que conheceu Lucas Moreira. O encontro foi banal. Um pedido de açúcar emprestado. Um comentário sobre o atraso do trem. Uma piada sem grande pretensão. Lucas era professor de matemática em uma escola pública. Falava com calma, gesticulava pouco e parecia realmente interessado no que o outro dizia. Não interrompia, não disputava a atenção, apenas escutava. Helena estranhou aquilo. Estava acostumada a se explicar demais. Eles passaram a se encontrar por acaso, sempre nos mesmos horários. Depois, por escolha, um café virou 2. Depois um almoço rápido. Depois uma caminhada curta até a estação. Helena não contou sua história logo de início. Tinha medo de ser vista apenas como a mulher traída, como alguém quebrada demais para começar qualquer coisa nova. Mas Lucas percebia seus silêncios. Percebia quando ela se afastava por alguns segundos, como se precisasse reorganizar pensamentos. "Você não precisa se explicar o tempo todo", disse ele certa vez, com naturalidade. A frase a desmontou. Helena voltou para casa naquele dia com os olhos marejados. Não porque estivesse apaixonada, mas porque, pela primeira vez desde a traição, sentiu que não precisava se defender, que não precisava provar nada, que podia simplesmente existir. E isso, naquele momento, já era uma forma poderosa de recomeço. Meses se passaram com uma lentidão estranha. Para Helena, o tempo deixou de ser um inimigo. Tornou-se um aliado silencioso. Cada semana que avançava parecia retirar um pouco do peso que ela carregara desde a noite no corredor. Rafael, por sua vez, atravessava dias longos e constrangedores. Mudou de emprego depois de perceber que sua presença já não era neutra. Bastava entrar na sala para o assunto morrer. Bastava sentar-se à mesa para os olhares se cruzarem de forma desconfortável. Ele não precisava mais de comentários. O silêncio dizia tudo. Tentou mudar de bairro, trocou de número, excluiu redes sociais, mas não se livrou da própria memória. Às vezes, acordava no meio da madrugada com a sensação exata da ardência, misturada ao som distante da sirene da ambulância. Em outras, revivia a frase no saguão do motel, repetida em sua cabeça como um eco impossível de calar. "Isso que dá trair a noiva." Era ali que o arrependimento se tornava insuportável. Não pelo escândalo, mas por Helena. Ele sabia que não havia sido apenas infidelidade. Havia sido deslealdade. Havia sido covardia. Soube do novo relacionamento de Helena por um amigo em comum. "Ela parece bem, de verdade." A frase atravessou Rafael como um golpe limpo. Ele fingiu indiferença, mas ao chegar em casa, ficou longos minutos sentado no escuro da sala, encarando a própria sombra projetada na parede. Helena parecia bem, e ele não fazia mais parte da história. Do outro lado da cidade, a vida de Helena seguia em um ritmo que ela jamais imaginara alcançar tão cedo. O curso técnico avançava. As notas eram boas. Pela primeira vez, pensava seriamente em disputar uma vaga melhor no trabalho, talvez até mudar de área. A antiga sensação de estar sempre esperando alguma coisa, uma mensagem, um pedido, uma confirmação, havia desaparecido. Com Lucas, tudo acontecia sem pressa, sem promessas exageradas, sem discursos sobre o futuro. Havia apenas presença. Eles passaram a dividir pequenas rotinas. Feira de domingo, filmes antigos na televisão, jantares improvisados depois de dias cansativos. Helena se surpreendia ao perceber como a tranquilidade podia ser um sinal de amor e não de desinteresse. Quando decidiu contar toda a sua história, escolheu uma tarde nublada, sentados num banco de praça, longe do barulho. Falou da ligação no corredor, do nome pronunciado, do noivado que se desfez.
do escândalo que ganhou vida própria. Lucas não interrompeu nenhuma vez. Quando ela terminou, havia um silêncio confortável entre os dois. "Você não é o que fizeram com você", disse ele com a mesma calma de sempre. Helena sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, mas de alívio. Naquele instante teve certeza de que não precisava mais carregar a própria história como um pedido de desculpas. Bianca, distante de todos, também tentou reorganizar a própria vida. Mudou de turno na loja, reduziu contatos e passou a evitar qualquer envolvimento que lhe parecesse instável demais. Não queria repetir a mesma ingenuidade. Não queria ser, outra vez, a parte escondida de alguém. Cada um seguiu, à sua maneira, tentando remendar as próprias escolhas. O pedido de casamento veio quase 2 anos depois. Simples, sem plateia, sem roteiro. Lucas a levou para caminhar em um parque arborizado no fim da tarde. O sol atravessava as folhas, criando sombras irregulares no chão. Ele parou de repente. "Eu não tenho muito jeito para discursos", disse, sorrindo de leve. Ajoelhou-se. "Mas eu sei exatamente com quem quero dividir meus dias." Helena levou as mãos ao rosto. O choro veio antes das palavras. "Quer dividir a vida comigo?" Ela não precisou pensar. "Quero." O casamento foi pequeno, poucos convidados, risos tímidos, abraços demorados. Nada de luxo, nada de espetáculo, exatamente como Helena sempre sonhara no passado. A diferença era simples. Agora não havia medo de ser trocada. Não havia sensação de disputa. Não havia silêncio pesado entre conversas. No altar, ao segurar a mão de Lucas, Helena percebeu que sua maior vitória nunca tinha sido a humilhação pública de Rafael. Nem o escândalo, nem a queda dele. Sua maior vitória tinha sido sobreviver à própria dor. Tinha sido aprender a se respeitar. Tinha sido escolher ir embora quando ainda doía. Tinha sido não permitir que a traição definisse quem ela seria. Enquanto caminhava de mãos dadas com Lucas para fora da cerimônia, Helena entendeu finalmente que o amor não precisava machucar para ser verdadeiro. E pela primeira vez em muitos anos, seu futuro não parecia uma promessa frágil. Parecia, enfim, um lugar seguro. Algum tempo depois do casamento, Helena passou em frente ao antigo prédio onde havia vivido com Rafael. Não diminuiu o passo. Não sentiu o nó no peito. Apenas reconheceu o lugar como quem reconhece uma rua antiga que já não leva a lugar nenhum. A vida seguia simples. Ela e Lucas dividiam o café da manhã, pequenas contas, planos possíveis e silêncios confortáveis. Helena havia conseguido uma promoção no trabalho e, aos poucos, começava a se sentir orgulhosa da própria trajetória. Não apenas pela dor que superou, mas pelas escolhas firmes que aprendeu a fazer. Às vezes, ainda pensava naquela noite no corredor, não com raiva, mas como um marco. O instante exato em que parou de se diminuir para caber em alguém. Rafael, distante, tornou-se apenas um nome do passado. Não havia mais curiosidade, nem vontade de saber como ele estava. O capítulo havia sido encerrado sem necessidade de novos parágrafos. Helena compreendeu que o amor que realmente transforma não é o que promete ficar, é o que fica sem ferir. Naquela tarde, sentada na varanda, observando o céu mudar de cor, ela sorriu sozinha. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque, finalmente, sua vida não era mais construída em silêncio. A reação de Helena foi de tirar o fôlego. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos que mexem com a gente por dentro. E agora me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E, principalmente, o que você teria feito se descobrisse uma traição assim? Sua resposta pode aparecer na próxima história.